Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Todos bem? Bom, aqui é o Caio e hoje a gente vai ver um filósofo que às vezes ele é muito visto superficialmente, tá? Que é o Denis Diderot, beleza? Porque geralmente é visto mais a obra dele, que é a enciclopédia, né? Que todos vocês conhecem, obviamente, e a noção de enciclopédia mais do que isso. Mas o Denis Diderot ele tem muita coisa interessante para nós analisarmos também. Então é isso que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Beleza, galera? E aqui está uma perspectiva, né, da enciclopédia, que é um livro em 17 volumes, é um livro gigantesco, que demorou mais de 10 anos para ficar pronto, mas que sem essa perspectiva de uma enciclopédia, nós não estaríamos onde nós estamos hoje, com essa quantidade de informação, conhecimento que nós temos, mas isso a gente vai ver mais para o final da aula. Beleza, galera? Vamos lá. As origens do Denis Diderot. Tá? Ele é um filósofo, escritor do século das luzes, ou seja, é aquele bem típico homem, tá? Do século XVIII, tá? Ele nasce em 1713 e morre em 1784, então ele vive basicamente o século XVIII todo, então ele é o típico iluminista, beleza? Ele é um propagador das ideias do iluminismo, acima de tudo, não só um iluminista, mas ele faz questão de divulgar essas noções do iluminismo, tanto que posteriormente ele vai inclusive ser convidado e ele vai trabalhar na corte da Catarina Grande, tá? Catarina II da Rússia, naquele contexto do despotismo esclarecido, tá? Que nós olhamos um pouquinho lá na nossa aula de história, nós olhamos também lá quando nós falamos sobre o Voltaire, essa questão do despotismo esclarecido, essa mudança de perspectiva de alguns monarcas absolutistas, tá? E o Diderot é um desses exemplos de homens iluministas, homens de uma perspectiva liberal de pensamento que foram trabalhar em cortes absolutistas. Beleza? E ele é o cofundador, tá? Também editor e também escritor da enciclopédia, com o Jean d'Alembert e André Le Breton. Esses três caras que vão aí revolucionar a divulgação da informação e do conhecimento. Beleza? E ele teve uma educação jesuítica, ao passo que muitos imaginariam que por conta disso ele fosse enveredar por uma questão religiosa, e vocês vão perceber que muito pelo contrário, o Diderot em certos pontos ele caminha para um quase ateísmo. Tá? Então talvez essa educação religiosa jesuítica tenha o efeito reverso nele, o efeito oposto. E ele vai defender a razão como o grande guia das descobertas da verdade e dos questionamentos científicos. Ou seja, ele defende a razão não somente como um objetivo, mas a razão como um contexto. Ou seja, a razão ela não era só algo relacionado a um típico modo de pensar, mas a razão ela também era um modo de vida, ou seja, a razão ela deveria estar em todos os ambientes, tá? E essa é uma perspectiva importantíssima que a gente vai ver aqui com o Denis Diderot. Sobre a política, quais são os pensamentos dele? Ele, como típico homem iluminista, ele é um crítico ferrenho do antigo regime, do ancien regime, né? Do absolutismo, tá? E, obviamente, da centralização de decisões em torno de uma pessoa só. Então, ele é um defensor árduo dessa perspectiva e que ele enxerga a política, assim como nós vimos lá, tá, com Jean-Jacques Rousseau, que a política era o meio para eliminar as desigualdades, ou seja, a política ela seria um caminho entre o homem e o Estado. Então essas três coisas formariam ali como se fosse uma espécie de triunvirato, né, da sociedade, beleza? E seriam inseparáveis e assim as desigualdades, tá, e as problemáticas dessa sociedade elas seriam eliminadas. Na questão religiosa, tá, nós vamos perceber que o Diderot ele defende a questão das paixões, que as paixões seriam o grande motor, tá, da racionalidade, o grande motor das descobertas, das conquistas científicas. E que esse homem racional, tá, ele deveria ser movido pelas paixões, porém em equilíbrio. Tá? Então que os desejos e o amor estariam em harmonia se eles fossem medidos de forma equilibrada, ou seja, ele defende que alguém por amar muito a física, tá, por exemplo, como Isaac Newton, conseguiu, né, ali várias descobertas, alguém como Copérnico por amar muitos astros, conseguiu também descobertas e assim por diante. Ou seja, que o amor e os desejos, especialmente pela conquista, pela ciência, pela verdade, né, levariam o homem a descobertas, porém isso deveria ser mantido em equilíbrio. E que as paixões movem descobertas, porém as religiões
e aqui ele não fala só do catolicismo e religiões de forma geral, tá? Eliminariam as paixões à medida que tentariam controlar, tentariam tolir esse homem. Então, ele é bastante crítico das religiões, porque as religiões limitam as paixões, que são o grande motor das descobertas e da evolução e do desenvolvimento. Beleza? Inclusive, ele vai chegar ao ponto de questionar os milagres de Cristo e a sacralidade da Bíblia. Ou seja, como eu falei com vocês, o Diderot ele já está com um pezinho no ateísmo. Não significa que o iluminismo era um movimento ateu. Não é isso, tá? Na verdade, poucos movimentos na história são de fato ateus, tá? Mas o iluminismo ele era uma perspectiva filosófica que vai ser bastante contrária à questão da participação da igreja como limitador social e como limitador político, beleza? Não era muito sobre fé, mas era muito mais sobre as instituições religiosas e o papel delas, tá? E que ele vai inclusive chegar a dizer que não crer em Deus é menos temeroso do que o terror que um Deus punitivo te causa. Ou seja, que você não crer em Deus seria menos perigoso do que você crer em um Deus, mas que esse Deus pode te punir a qualquer momento. Isso aqui praticamente é uma confissão ateísta, por mais que, de fato, o Diderot nunca se declarasse ateu ou coisa parecida. Isso aqui é uma análise nossa, um entendimento nosso sobre a obra de Diderot, beleza? Outro ponto importante na obra dele é a questão estética, que ele fala que a beleza é uma necessidade natural do homem, ou seja, o homem ele precisa da beleza, tá? E a beleza ela vai se mostrar através da simetria, ou seja, o que é belo é simétrico. Só que essa beleza ela não depende de qualquer esforço, ordem ou concepção divina. Essa beleza ela é oriunda de uma visão do próprio homem e de uma perspectiva natural, uma perspectiva da natureza, ou seja, Deus não transforma algo em belo ou feio, mas o homem assim o enxerga a partir de uma perspectiva simétrica, igualitária, tá? E que essa inclusive é uma necessidade do homem de ver a beleza em si mesmo e no que está ao seu redor. E a partir disso, esse homem, numa perspectiva de beleza para si, ele transmite essa ideia de beleza para o que está ao seu redor, como por exemplo nas artes visuais, pintura, escultura, tá? Nos objetos que o cercam, na música, tá? E na literatura. Sempre importante lembrar que nós estamos falando aí do iluminismo, então a questão de um método rebuscado, né? de um invólucro mais elaborado, né? De uma forma mais bem acabada, são noções iluministas, especialmente no século XIX, com a questão do romantismo, tá? Que vai beber dessa fonte iluminista, na ideia ali da estética ser muito valorizada, vai, né, crescer ainda mais. Então, Diderot ele é bastante importante quando ele fala essa perspectiva da estética, então de você escrever de maneira mais bem elaborada, mais rebuscada, das músicas que nesse momento, as óperas, né, serem mais bem acabadas, serem mais complexas, tá? Dos livros escritos, né, tem também capas muito bonitas, dos quadros pintados envolvendo várias técnicas de pintura diferentes, tá? Então a estética ela é muito valorizada, tá? Nesse contexto também por causa da obra de Diderot, que influencia muito. E talvez a maior contribuição ou o ponto mais importante do Denis Diderot seja justamente a iniciativa da escrita, da compilação da enciclopédia, que se inicia em 1751 e ela só vai ser finalizada 21 anos depois, em 1772, tá? E por que demorou tanto tempo assim? Basicamente, tá? Porque vão ser 17 volumes e 71.818 artigos. E por que ela é tão complexa e tão grande e tão rebuscada dessa maneira? Porque basicamente foi uma iniciativa para tentar compilar, estabelecer, objetificar todo o conhecimento do mundo até então e dispor esse conhecimento a mais pessoas. Obviamente, tá, aqui a iniciativa da enciclopédia é uma utopia. Vejam aqui a nossa aula sobre Thomas Hobbes e sobre Thomas More e o conceito de utopia, tá aqui, tá? Mas o mais importante da enciclopédia não é nem a enciclopédia em si, mas a ideia por trás dela. E ela é uma ideia que ela é bem característica do século das luzes e do contexto iluminista. Por quê? Porque esse homem do século XVIII, esse homem iluminado, ele realmente acreditava de que um dia ele teria todo o conhecimento possível ao se dispor.
que era possível o homem, através do método racional, tá, do método científico, alcançar esse conhecimento, de que isso era possível e que isso era alcançável. Tá? Então, a partir disso, se buscava estabelecer todo esse conhecimento e dispor a mais pessoas, para mais pessoas alcançarem essa razão e a partir disso, tá, eu entraria num ciclo virtuoso de conhecimento. Então, a enciclopédia ela é bem característica de um período histórico, tá? E não necessariamente o livro, mas a concepção por trás dela é muito importante até os dias de hoje. Por mais que poucas pessoas hoje em dia tenham, de fato, enciclopédias em casa, e muitas têm só para poder colocar em suas bibliotecas, poucos leram, mas especialmente um ponto da enciclopédia, dessa ideia de trazer o conhecimento, disponibilizar conhecimento, está muito presente na nossa sociedade de hoje, que é justamente a ideia da Wikipédia. Tá? A Wikipédia seria nada mais do que a mesma iniciativa de Diderot, tá? de Breton, de D'Alembert, essa ideia de disponibilizar conhecimento para as pessoas. Então, se Diderot lá atrás se utilizou, né, da escrita e do contexto do ministro para disponibilizar isso, hoje em dia, com a internet, nós temos algo bastante parecido, a gente pode fazer de paralelo, sobre como a iniciativa enciclopédia foi importante para a Wikipédia, que eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, acessamos em determinado momento. Obviamente que a Wikipédia tem seus problemas, a enciclopédia também tinha os problemas dela, porque ela partia de uma perspectiva, né, de um grupo restrito de pessoas, então sempre tem juízo de valor, ideologias, políticas por trás. Mas a ideia de disponibilizar conhecimento está muito presente na nossa sociedade hoje, com a própria Wikipédia, com toda a grande taxa de informação que nós temos, a informação circulando de lá e para cá, tá? Então isso é muito importante e essa perspectiva ela tem um viés muito forte do iluminismo, especialmente de Diderot e da iniciativa da enciclopédia. Beleza, galerinha? Então é isso. Valeu. Grande abraço.